Aleluia, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira reunião de Santidade no mês de agosto. É com muita alegria que estou novamente aqui com vocês, partilhando e também transmitindo a palavra de Deus e esta reunião virtualmente, através do YouTube. E antes de orarmos, eu gostaria de deixar um versículo para cada um dos irmãos e irmãs, que se encontra-se em Jeremias 29, do 11 a 14, que nos diz: porque só eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara assim o Senhor. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos tem proporcionado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem sustentado até aqui, Senhor. Não sabemos o que irá ocorrer daqui para frente, mas queremos entregar e deixar em Tuas mãos. Peça, Pai, que esse culto também esteja em Suas mãos, porque todo culto, toda honra, toda glória é para Ti, ó Pai. E que através desse culto, da meditação da palavra e das músicas, as pessoas venham a ter um encontro contigo, ó Pai. É isso que te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar do início ao fim dessa reunião, e também do início da nossa semana. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça, perseverança, e que nos venha nos dar paz neste momento tão complicado, Pai, que tem sido na pandemia. É isso que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas
que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. Mostrado amor, Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor, Santo, Santo, Santo és, Senhor.
Aleluia! É um prazer saudar a cada um de vocês que nos ouvem nessa manhã, em nome de Cristo Jesus, orando para que as bênçãos das mãos dele recaiam sobre cada um de vocês e aqueles que estão em seus corações, especialmente em suas orações. Como nós já temos lido, vamos meditar no Salmo de número 101, e essa é uma manhã muito especial para nós no Corpo do Bosque, aqui em São Paulo, quando na reunião presencial nós vamos ter o privilégio de alistar 3 novos soldados adultos. 3 dos nossos juvenis cresceram, né, e cresceram como jovens soldados, membros juvenis do corpo da nossa igreja, e agora estão assumindo o compromisso de adultos. E se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos fazer uma pequena edição da cerimônia presencial, para vocês poderem acompanhar também a vida da nossa igreja aqui, nesse momento tão importante. Esse é um salmo, o salmo de número 101, que traz no título dizendo que é um salmo de Davi. Ele é um salmo, então, real, e ele entra na coleção dos cânticos dos salmos como um pacto que o rei faz quando assume o trono. Provavelmente, não apenas Davi, mas os reis que o seguiram usaram esse cântico de uma maneira litúrgica nas cerimônias de coroação, de ascensão ao trono. É um cântico que se divide em 3 partes, e ele começa dizendo que o rei cantará a bondade, ou seja, a lealdade cuidadosa de Deus e a sua justiça. E ele entra então no compromisso dele. Atentarei sabiamente ao caminho fiel da integridade, ao caminho da perfeição, ao caminho irrepreensível. E ele pergunta: quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Essa é a maneira que nós traduzimos em português, né? Quando virás ter comigo? Quando a gente estuda esse salmo, eu fico me perguntando se esse não é o centro. Essa pergunta, essa exclamação, essa ansiedade do salmista não é, na verdade, o centro do salmo, a chave dele. Quando virás ter comigo? Então ele faz: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Odeio o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Bom, essa primeira estrofe, o salmista está falando sobre a sua vida íntima. Ele está falando portas adentro em minha casa. Então ele está falando sobre a sua vida privada. Na palavra de Deus, a Escritura ensina que o líder deve ser coerente, não apenas na sua vida pública, capaz, competente, coerente nas suas falas públicas, mas a Escritura ensina que a pessoa deve ser íntegra desde dentro da sua casa. E aqui diz assim: não porei coisa injusta. No hebraico não porei Belial. Belial significa não apenas injusta, mas coisa indigna, coisa nociva, coisa que seja injusta ou perversa. É aquele alvo que, uma vez alcançado, causa destruição. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Como assim diante dos meus olhos? Os olhos são o órgão do desejo. Não desviarei o foco. Não vou me deixar desviar para aquilo que quer me influenciar para desejar coisa ruim. Porque aquilo que os olhos desejam tornam-se o nosso foco.
esse torna-se o nosso alvo. E quando fala de desviar, implica, a força dessa palavra implica em uma atividade que envolve decadência. Então a decadência começa na vida íntima, e o salmista sabe disso. Então ele diz: longe de mim, será removido de mim o coração perverso, o coração inclinado para o mal, o coração inclinado para o pecado. Eu não quero conhecer o mal, eu não vou dar reconhecimento pessoal para aquilo que é desonesto, para aquilo que é perverso, para aquilo que é pecaminoso. E aí ele vai no versículo 5 até o versículo 7, então falando sobre a sua vida na casa, mas é em outra casa aqui. No versículo 7 diz: não há de ficar em minha casa, mas essa casa já é a sua corte. Ele está falando sobre aquelas pessoas que vão cercá-lo no exercício do seu poder. Ao que as ocultas calunia o próximo, esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Então, ele está muito consciente de que à medida em que ele assume o poder como rei, pessoas vão procurar chegar perto dele para obterem benefício próprio. Pessoas vão acercar-se dele usando de calúnia. Em segredo vão falar mal dos outros para subirem no lugar dessas pessoas. Eles vão minar essas outras pessoas, eles vão caluniar, vão difamar, vão queimar essas pessoas às escondidas, em segredo, às ocultas. E o que o salmista diz é que esse tipo de pessoa ele vai destruir. Ele não vai permitir que fique na sua corte, né? O que tem olhar altivo, arrogante, o que faz pose, aquele que é ambicioso e o de coração soberbo. Soberbo é muito interessante, porque pode ser traduzido, e a tradução mais natural seria essa, e o coração expansivo. É que soberbo para a gente soa mais inteligível em português, mas no hebraico é o coração expansivo. Como assim expansivo? É aquele que aumenta o impacto do seu coração. É aquele que aumenta, no paralelo que a gente pode fazer, o impacto da sua boca. Gente que sabe usar a língua e usa a língua para benefício próprio, aumenta o seu impacto para si mesmo e aumenta o impacto da língua para o quê? Para destruir o outro, para impressionar, para mostrar que é mais do que pode ou mais do que é, para se inflar diante de outra pessoa, né? Então, esse tipo de pessoa com certeza vai tentar achegar-se ao rei, né? Para ganhar poder, ganhar posição, autoridade, né? E o rei está dizendo: eu vou reconhecer esse tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa não permanecerá na minha corte. Os meus olhos procurarão os fiéis. Esses fiéis são aquelas pessoas confiáveis, aquelas pessoas que, como ele, são coerentes, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, isso é, pessoa íntegra, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos, né? O versículo 5 ainda diz assim: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Não o suportarei quer dizer, eu não aguento esse tipo de gente. Se o rei reflete o governo de Deus, e a Bíblia diz que Deus se compadece dos humildes, mas Deus resiste e Deus afasta da sua presença os orgulhosos, o rei está aqui fazendo a mesma coisa.
A terceira estrofe diz: manhã após manhã eu destruirei, ou eu derrubarei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Manhã após manhã quer dizer que não tem descanso essa atividade do rei. E a atividade do rei, nesse último versículo, né, ele está dizendo sobre, não aqui apenas a sua casa mais, nem sobre a corte, mas está dizendo sobre o reino em toda a sua extensão. Os reis, assim como Moisés foi modelo para eles, Moisés atendia todos os dias, de manhã até a tarde, né, os casos de justiça. E o rei, então, aqui está fazendo eco a esse modelo de Moisés, de que ele também não teria preguiça e ele manteria constância, né, sem exceção, em não apenas atender os casos, mas também derrubar a impiedade da terra para limpar a cidade do Senhor. Então o rei está admitindo que ele não é exatamente o rei. A cidade não pertence a ele. A cidade não pertence a ele, nem à sua dinastia, nem à sua família, nem ao seu povo. A cidade pertence ao Senhor, né? Então, na verdade, o rei está admitindo que ele é um co-regente. Ele é um rei que governa em nome do verdadeiro rei, que é o Senhor Deus Altíssimo. E ele diz assim: para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade, dos manipuladores do mal. Não existe, então, imunidade para o mal. É interessante porque aqueles que estão em posição de autoridade, e aqui então a gente lembra que esse salmo não é só para quem tem a posição de rei, mas é para qualquer pessoa em posição de influência, de liderança ou de autoridade, né? Em qualquer posição de governo, né? Seja ele civil, seja militar, seja ele eclesiástico, esse salmo é um modelo. Ele mostra que começa dentro da nossa vida íntima e privada, passa para o nosso círculo de amigos mais chegado, e aqueles que são aqueles que têm direito de opinar, de nos aconselhar, de nos ensinar, né? E por fim mostra que há uma influência em toda a sociedade, em toda a comunidade. Qualquer um que tenha posição de liderança, influência, autoridade, seja no seu emprego, numa empresa, numa escola, né? Seja num grupo de estudos, seja no que for, essa pessoa, o que o rei está dizendo é: olha, eu tenho uma responsabilidade de não permitir que a maldade continue se espalhando. Então, se ele tem a responsabilidade de trazer para si pessoas íntegras, honestas, tementes a Deus, ele também tem o dever nessa posição de não permitir que a maldade prevaleça dentro da sua esfera de atuação. O que agora a gente pensa é assim: o rei Davi foi quem escreveu. Era ele o rei de acordo, o homem, né, de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus. E Davi escreveu esse salmo provavelmente no começo do seu reinado. É um modelo para mim, para você, e era para ele mesmo. No entanto, a gente precisa lembrar que quem escreve e quem está fazendo esse pacto, essa promessa, porque esse é um voto, né? Esse é um cântico real, é um salmo real, mas é o rei prometendo, fazendo essas promessas diante de Deus. Esse rei, o rei Davi, é um rei herói, né? No hebraico, Gibor, é o homem no seu auge, né? No alto da sua força. Davi é esse Gibor, esse herói. No entanto, no hebraico também a gente lembra que o ser humano é Enosh,
como já temos pregado anteriormente, né? De maneira recentemente a gente falou sobre isso, que o homem, existem algumas palavras para designar ser humano, né? O homem também é Enosh. Enosh é o ser mortal, é o ser vulnerável, é o homem enquanto ser finito e falho. Se Davi sabia que ele prometeu: não porei coisa indigna e nociva diante dos meus olhos, para não desviar do meu foco, foi aí que aconteceu. E aconteceu dentro da casa dele. Ele desejou o que não devia. E quando ele levou até o fim o objeto do seu desejo, e ele tinha poder para isso, ele era o rei, ele trouxe destruição para dentro da sua casa, ele trouxe a espada e a morte para dentro da sua casa, ele trouxe destruição para a sua corte, Aitofel, avô de Batseba, com quem ele adulterou, se tornou um ferrenho inimigo dele depois do que aconteceu, e quis a morte do próprio Davi, apoiando a rebelião do filho de Davi. E o reino, mais tarde, se divide quando chega o fim do reinado do seu filho, sucessor, Salomão. Que tragédia! Esse salmo, ele nos ensina, mas quando a gente olha para o contexto, nos ensina a termos humildade. Hoje, como eu disse, é um dia festivo no Corpo do Bosque. Temos 3 juvenis fazendo um pacto sagrado diante de Deus, de maneira totalmente voluntária. É um desejo do coração deles. Eu fiz esse pacto. Cada soldado do Exército de Salvação, já somos mais de 1.100.000 soldados, né, do Exército de Salvação, membros, né, que têm a sua vida, né, são professores, são estudantes, são profissionais liberais, são funcionários públicos, mas são membros deste Exército de Salvação. Fizemos esse pacto sagrado de fidelidade a Deus em todas as áreas da nossa vida e de nos consagrarmos à missão que Ele nos entregou de pregarmos o Evangelho a toda criatura, para a salvação de todo aquele que crê, para a santificação dos irmãos e para servir a todo ser humano, sem discriminação, né, a humanidade sofredora. No entanto, é com muita humildade que a gente faz um pacto desses, porque a gente sabe que, como Davi, a força e o poder para honrar um pacto dessa natureza não está em nós. Quem já fez promessas de casamento fez um pacto diante de Deus, diante da comunidade e com o seu cônjuge. E quando vieram os filhos, para aqueles que têm filhos, sejam do coração ou sejam filhos nascidos do ventre de sua esposa, eles adentraram o mesmo pacto. Talvez a gente não faça esse pacto com os filhos, mas eles adentraram esse voto sagrado de casamento. E a gente sabe que nós somos Enosh. Tudo que é humano é vulnerável, é falho, é limitado. Então, como é que a gente entra num pacto desses? Acho que esse salmo leva a gente aos nossos joelhos, a uma posição de nos humilharmos muito diante de Deus. Porque só poderemos cumprir as nossas promessas de fidelidade se estivermos imbuídos do seu poder, da sua presença, da sua força. Acho que a chave, como eu disse no começo da pregação desse salmo, está
no versículo 2. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa. Não, acho que o salmista não tinha dúvida de que ele só poderia cumprir essa promessa quando Deus viesse vir ter com ele. Moisés, quando teve que conduzir o povo no deserto mesmo, disse lá, não é? No livro de Êxodo 33:15, se a tua presença não for comigo, é no singular, não nos faça subir deste lugar. Se a tua presença não for comigo, é muito individual, é muito pessoal, é muito íntimo. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. E aí vem o nos faça, porque nós vamos ter uma responsabilidade. Os 3 que se alistam hoje, e aqueles que já fizemos esse pacto de soldado, a gente, antes de fazer o pacto de oficial, né, a gente faz o pacto de soldado, né, todos nós, membros do Exército de Salvação. Nós vamos ter nossa área de influência, com certeza. E como humanos, nós vamos ter nossas falhas, nossas vulnerabilidades e nossa finitude. Então, não é para orarmos o que Moisés orou? Se tu não fores comigo, não nos faça subir deste lugar. E aí vem a resposta em Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias. Esse é Jesus falando. E eis que estou convosco todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de vitória, nos dias de luta, nos dias de tentação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor nessa manhã. Se nós temos feito votos, seja você na sua igreja, seja no exército como soldado, como oficial, como pessoa casada, você fez seus votos diante de Deus. Você e eu sabemos que somos muito frágeis e muito falhos. E a única resposta que a nossa alma deve buscar é quando o Senhor virá. E a nossa esperança é que ele já tenha vindo. Mas se ele não veio, você pode orar como Moisés. Se tu não fores comigo, não nos faça subir deste lugar. Peça a ele essa força e o poder para honrar os seus votos. Os votos que nós lemos hoje no Salmo 101 são maravilhosos, são fantásticos, está tudo correto. Como diz o próprio Salmo, né? É o caminho da perfeição, é irrepreensível, é íntegro, né? Mas nós só vamos viver vidas assim se Ele estiver conosco. Então, dobre os seus joelhos, dobre o seu coração na presença de Deus, porque na verdade dependemos em tudo é dele. Sem mim nada podeis fazer. Não vamos, por mais nobres que sejam nossos sentimentos, conseguir nos levantar para cumprir nada disso, se não for pelo seu poder e a dependência dele. Nós vamos cantar um cântico agora no final. É um cântico muito bonito. Eu só consegui a versão em inglês, mas tem a letra em português. Ela é perfeitamente encaixada, né? A métrica dela está, né? A poesia dela está perfeita. Você pode cantar junto, mas eu também
gostaria que você usasse esse momento, vendo as palavras do cântico, que são muito preciosas. É um cântico que se usa quando a gente faz alguma promessa solene para Deus, né? E enquanto a gente canta esse cântico, gostaria que você usasse esse tempo para você buscar a Deus e realmente fazer um pacto com Ele, se ainda não fez. E ao fazê-lo, admita que é só se apegando, se pendurando, se agarrando nele, que a gente vai poder cumprir. E que Ele vai nos perdoar e nos chamar de novo, se e quando nossos olhos se desviarem. Que Deus abençoe você ricamente e você realmente receba e sinta a presença de Deus pela fé.